A cidade natal, ou a cidade que escolhemos, é a nossa casa, o nosso lar. A rua, a feira, a praça, o campo, a matriz, em tudo há um traço de cada um de nós. Nos becos, nas escolas, no passado e no presente, sempre haverá de existir um pouco de nossa história e um tudo de nossas vidas. Nesse contexto, nasce o informativo impresso e o eletrônico Conexão Cultural, com o objetivo de resgatar, registrar e cultivar a cultura no município, bem como fortalecer laços de amizade entre a cidade e sua gente. O informativo, quer seja eletrônico ou impresso, com dificuldades e tudo mais, já é história na memória popular e, portanto, precisamos conhecer um pouco através desse documentário. Eu estou aqui para falar de uma coisa bela, que eu acho que é o jornal Portado de Canatinga. Há algum tempo atrás, eu fui entrevistada para falar sobre a história aqui de Cabo do Campo, a história de São Sebastião, do nosso padroeiro. Sem contar o registro que ele faz, sobre a cultura, a educação, a política e outras coisas mais. Então, para o nosso município, é de extrema importância este jornal, porque graças a Deus ele existe aí e que vai trazer muitas e muitas notícias para nós ficarmos por dentro de tudo. Moro aqui no Sítio Pirões, no município de Tupanatinga, e o jornal ele é uma fonte de informação e cultural da nossa região. Eu aqui no sítio, eu tive o prazer de ter o contato com o jornal e ao pegar o jornal, ler, ver as matérias, as notícias. Então eu levei esse jornal à escola onde eu trabalhava. Na época, a escola do Sítio Salvador. Então quando eu cheguei lá, que eu expus o jornal para os alunos, eu me surpreendi muito, porque ao os alunos pegar esse jornal, eles têm o contato direto com o jornal, então fez com que despertasse no aluno a curiosidade. Ele pegou, manuseou, viu as fotos, apreciou, então ainda mais quando se trata da nossa região. Então eles conheciam o jornal, a matéria, Então eles conhecem o jornal de outros estados, tem rádio, televisão, mas o jornal do nosso município, então, é diferente, que eles ainda não tinham o contato, porque mostra a nossa realidade do nosso município. Então, o jornal da época que eu peguei, falava sobre a seca que castigava a nossa região. Então, tinha fotos de produtores, de agricultores, de açudes, como o açude do Buqueirão, e a matéria, uma foto do casarão. Então, a história do casarão, mesmo alunos, vizinhos, não conhecia. Então ficaram perguntando, onde é que fica esse casarão, onde é que fica esse açude, porque era um povoado próximo, mas não conhece. Então o jornal ele trata muito da nossa realidade. Então, às vezes, a gente trabalhar com o jornal, então, do nosso município, a realidade que lá fora é outra e aqui é outra. Então, o jornal, ele mostra a nossa realidade, então, através, despertando no aluno a leitura e a escrita, porque no jornal eu lembro que tinha os poemas, aqueles alunos que já sabiam ler, então eles foram ler aquele poema e descobrir que era, a gente foi tentar descobrir quem era o autor daquele poema, era da nossa região, do nosso município. Então eles vão despertar através da leitura e a escrita. Então, para o letramento do aluno é muito importante que a gente trabalhe o nosso jornal sendo do município, que retrate a nossa história de acordo com
o nosso dia a dia. Esse jornal, ele resgata a história, a cultura da nossa cidade. Ele traz para os nossos leitores aquilo que está escondido dentro de uma gaveta, né? Tanto na política como na vida social, como na parte de agricultura, na parte comercial do nosso município. Então essa é a importância que tem esse jornal, que ora está voltando a reativar em nossa cidade, e que nós estamos aqui prontos para dar apoio no que for preciso para que esse jornal continue agora, para que ele não seja mais adormecido, né? Que ele venha trazer aos nossos leitores, ao pessoal da nossa cidade, do nosso município, a maneira melhor de conhecer, de voltar ao conhecimento, né? Esse hábito de ler, porque é através da leitura que a gente resgata a história do município. Se você tem a cultura como o samba de coco, que foi resgatado pelo nosso irmão Zé de Nica, através do jornal também, foi publicado. A parte política também, que trazia a visão dos eleitores, os políticos, né? A sua história política, né? Resgatou também aqui a história de Tupanatinga, desde o primeiro prefeito até a data de hoje, do último prefeito. Então isso é muito importante para o nosso município, né? É uma maneira da gente voltar a ter o hábito de ler e saber procurar a gente também resgatar os nossos conhecimentos, que hoje a gente às vezes tem um conhecimento mais maduro, mas esses jovens que aí estão, né, não têm ainda um conhecimento, né? Através da nossa história, através do nosso resgate cultural, traz para essa juventude aí que está começando, né, o que é a história de Tupanatinga. Outra coisa que o jornal é muito importante, ele alerta também aos jovens, né, a viver em harmonia com a sua família, né? Ele mostra também o lado negro e o lado claro. Isso vem trazer para nós só um recurso de conhecimentos em nossa cidade. Esse foco principal que esse jornal deve trazer é o resgate da nossa história, né? Porque, como eu já falei antes, a nossa juventude não tem conhecimento de como foi fundada a cidade de Tupanatinga, né? A história que foi feita como Santa Clara e por que o motivo transformaram o nome tão bonito, tão belo de Santa Clara para Tupanatinga. Se isso vem trazer algum benefício para os moradores ou não, também a gente pode acrescentar isso aí também, que seja focado no conhecimento do jornal aos leitores, que a nossa cidade teve uma origem e porque ela foi transformada de Santa Clara para Tupanatinga e porque ela foi chamada primeiro de Santa Clara, né? Então tudo isso é um resgate que o jornal deve focar e também deve focar a parte política, né? A parte política é importante, que não seja partidária, né? Que nem seja A nem B, mas que venha trazer o conhecimento da história, do legado de cada prefeito que por aqui passou, aqueles que desde o início fizeram a sua história também, deixou o seu legado, né? Que a gente possa, nesse momento do jornal, trazer as reivindicações para os futuros prefeitos que aí estão. E tudo isso faz parte do jornal que possa trazer e ajudar também ao atual gestor, né, a se incentivar a trazer as suas obras e mostrar também no jornal, né? E tudo isso é de grande importância que o jornal venha focar em primeira mão. O jornal Portal de Tupanatinga, veículo fundado em outubro de 2009 por José Edmilson de Oliveira, em sua nova fase, reforça a ideia de continuar desbravando a história do município, interagindo com os leitores, socializando conhecimentos, produzindo saberes para a construção de uma sociedade de cidadãos críticos e conhecedores da história do seu povo. Bem, nós estamos aqui hoje
para conhecer um pouco mais da história do jornal Portal do Panatinga. E é claro que a pessoa mais indicada é ele, que iniciou uma trajetória, batalhou muito para isso, sempre contando com colaboradores, e hoje, nessa nova fase, o jornal Portal do Panatinga, ele começa sua nova trajetória. Zé, obrigado por nos receber, mesmo sabendo que fazemos parte de uma equipe, mas tempo e disponibilidade, hoje sobretudo, algo muito assim escasso, né? Então, para as pessoas que vão conhecer o jornal nessa nova fase, existem sempre perguntas que as pessoas querem entender, compreender o porquê de um projeto, né? E o jornal Portal do Panatinga, ele é, sem dúvida alguma, um projeto Filho da Terra e que reflete justamente essa dimensão cultural, social. Nessa caminhada do jornal Portal do Panatinga, como é que nasceu a ideia do jornal? Primeiramente, obrigado aí pela força que vocês têm nos dado, né? Estamos juntos, né, nesse projeto. As primeiras ideias da criação desse jornal, ele nasce da necessidade do diálogo, né? A cidade pequena, ela não tem muito mecanismo de comunicação, né? Então as coisas ficam muito soltas e se dissolvem o tempo. Mesmo hoje com o advento da internet, mas os conteúdos de fato que a sociedade precisa conhecer e rever, historiar, não tem. Então ele nasce nessa necessidade do diálogo, né? De fazer essa conexão e essa interação com as ideias do município, com a educação, com a cultura, com a história, com a própria política, né? Então nós estávamos, por exemplo, no meio também de uma euforia cultural. Também a gente tem um evento cultural e a própria história, né? Muitas coisas acontecendo, né? Principalmente na área de resgate da cultura, do samba de coco, banda de pífano, e uma porção de coisas evidentes, a necessidade de todo mundo conhecer um pouco mais da história do lugar. Então esse mecanismo foi suficiente para, pelo menos, além de historiar o que estava acontecendo, também de registrar a história do município e desbravar algumas coisas que nós estávamos curiosos, né? Até porque a cidade, ela é pequena e a história também dela, nós temos aí uns 50 anos de emancipação, né? E pouca coisa se sabe, e essas coisas todas ficam na cabeça da comunidade. Então o jornal, ele nasce, né, nesse turbilhão de necessidade. Zé, fica claro a sua colocação, né? Mas existe também um outro aspecto importante ressaltar. Todo projeto, toda caminhada traz consigo desafios. Então eu quero, e quem está, obviamente, quem vai assistir essa entrevista, quer compreender, por exemplo, na primeira fase em que o jornal começa, quais foram os maiores desafios que você enfrentou. Eu já aproveito, já agora, a partir dessa segunda fase, que desafios você espera, já com certa experiência que você tem na caminhada, você espera encontrar, né? Bom, os desafios em tudo que se faz, e principalmente quando é inovação, né? Que o jornal, a criação, a ideia do jornal é a própria ideia da cultura, já é uma inovação, e se tratando de um informativo numa comunidade pequena que não tem o hábito, né, dessa leitura impressa, né? E como é que chama? A capacidade tecnológica, ou capacidade cultural, né? De uma grande cidade, e ter a criação de um jornal, e com essa visão de independência, e um jornal que queira atingir principalmente o resgate cultural de uma comunidade, os desafios são grandes, né? Os primeiros desafios é a própria comunidade a aceitar o informativo como deve ser, porque cada um acha que deve ser do seu jeito, né? E a gente tem que ter um perfil para se inscrever e objetividade, né? Então os desafios tanto são na questão de você estruturar a equipe que vai fazer o jornal, a distribuição do jornal,
a releitura que deve ser feita e principalmente o que é o mais difícil, que é o custear o projeto, porque tudo envolve recursos, né? Evidentemente que esse primeiro projeto a gente teve que recorrer ao órgão público, né? Que deu as suas primeiras apoio no sentido de garantir a impressão do jornal. Mas não é só isso o dos objetivos, mas o objetivo também é a forma de como o jornal vai se inteirando na comunidade, e a questão da leitura, a questão, por exemplo, dos colaboradores que vão escrever o jornal, as ideias que vai ser discutida, tudo isso aí são desafios que a gente encontra, né? E que encontrei muitas dificuldades, né? A da distribuição do jornal, para saber se as pessoas estão lendo o jornal, né? Ou só olhando a figura, ou só guardando o jornal. Então são vários desafios, né? Na nossa pequena comunidade. E mesmo assim, não tínhamos a experiência, é uma experiência nova, tanto para a cidade como para a gente que estava fazendo o impresso. Nesta nova fase que estamos se organizando para a retomada deste impresso, a gente está corrigindo muitos problemas detectados nos demais, né? Enquanto que no primeiro jornal a gente não tinha basicamente equipe, né? Se resumia entre 3 pessoas, entre eu, o editor do jornal, Edesilton, na parte da redação, e unicamente o nosso amigo Sebastião, que cuidava da parte de diagramação. O jornal ficava basicamente em 3 pessoas. Enquanto que teríamos que estar, um dos objetivos era a questão da leitura, né? Entusiasmar as pessoas para a leitura e também para a gente descobrir os escritores da cidade, as pessoas, os colunistas, né? Que tudo isso é difícil, né? Aos poucos a gente vai pegando um artigo de um ali, pedindo a outro ali, até fechar a diagramação, a redação do jornal, né? Mas hoje a gente já tem aí, por exemplo, criando uma nova equipe, né? Os desafios sempre vão ser maiores, mas um grupo não é mais só, agora é um grupo mais unido, né? Cada um vai ter uma função definida, né? Então vamos ter aí pessoas a redação do jornal, vai ter a pessoa responsável pela parte financeira, né? Que essa é a parte mais que, como no nosso tempo, dificulta e é como se um balde de água fria, né? Realmente, mas graças a Deus a gente, com essa nova equipe, com essa nova organização, essa nova visão, e assim também, é uma nova fase que a gente está com mais experiência, né? A gente está com como realmente levar a comunidade esse jornal. Zé, todo o trabalho, e principalmente na área de comunicação, ele tem uma marca, uma característica. É importante deixar bem claro, por exemplo, qual é a filosofia que orienta o trabalho do jornal Portal Tupanatinga. Num trabalho desse, que a gente quer trabalhar, um trabalho de equipe, um trabalho que quer levar a cultura como informação, né? Quer fazer interação com a própria educação do nosso município, é um projeto que a gente quer. Hoje não é mais um projeto fechado, é um projeto aberto, a gente quer a participação também da comunidade, a gente tem que realmente dizer para que veio, né? Então, por exemplo, o jornal, ele tem uma missão de, primeiro, resgatar a cultura da cidade, né? Nós temos uma missão de desbravar a história do nosso município, que ela nós não temos no nosso município uma história contada com começo, meio e fim. A nossa história, ela, além de ser não bem contada, ela não é concluída. Então a gente tem esse objetivo de trabalhar, sobretudo, a nossa identidade como município da cidade, para resgatar o amor por ela. Então a missão desse jornal, a filosofia, é um trabalho voltado para a identidade cultural do nosso município. Zé, você tocou agora há pouco na questão de recursos, mas aí eu quero ser bastante objetivo nesse ponto.
todo jornal, né, revista que circule, mesmo hoje contando com o recurso digital, mas os jornais têm essa preocupação, né, a equipe, o proprietário, enfim, que administra. Como é que o jornal pretende subsidiar a edição dos seus exemplares? O que é que você pensou para solucionar esse aspecto que é tão importante para a manutenção e a vida útil do jornal? Mais uma pergunta importante e ela é muito necessária para que a gente discuta, né, de como vai funcionar principalmente a parte financeira do jornal, né? Principalmente porque a gente quer trazer um trabalho com independência, né? A gente quer ter um trabalho com transparência e a gente tem uma objetividade muito clara deste impresso, né? Então, por exemplo, esse jornal nessa segunda fase, ele também não, ele tem missão múltiplas, né? Nós não estamos aqui só com a missão de escrever o jornal por escrever. A gente tem uma missão muito grande, né? Por isso que a gente está abrindo esse jornal hoje também além do conselho editorial, né? Nós estamos com a comissão comunitária, já para a gente poder ter mais acesso e o jornal atender mais a demanda, né? Atender mais a identidade desse povo. A gente quer estar próximo e quer que o próprio povo tenha acesso às edições dos jornais. Então é o seguinte, a gente vai ter um trabalho aí tanto de edição de escrever o jornal, mas a gente vai ter uma edição também de formador de opinião, de formador de leitores. A gente vai interagir também junto com as escolas, porque temos assim objetividade de levar esse trabalho para a comunidade escolar, para dialogar com os alunos. Então, a gente também precisa ser capacitado. A gente precisa também, como qualquer instituição educacional, cultural, precisa de capacitação e também precisa repassar conhecimento àquelas pessoas que vão colaborar com a gente. Então, significa que, além de recursos para impressão do jornal, a gente vai demandar de outras necessidades para que possamos fazer um trabalho com segurança, um trabalho com transparência, um trabalho que tem a objetividade de educar o nosso povo, né? E também nos educar, né? A gente também aprende fazendo. Então, os recursos, a demanda desse jornal vai ser o seguinte: a demanda financeira vai funcionar através de 3 esferas, né? 3 opções. Nós vamos ter aí, primeiramente, a necessidade da impressão do jornal, né? Que tem custo, né? E esse é o primordial. Então, esse a gente vai fazer através da venda, da propaganda do empreendimento da pessoa. Então, você tem o seu empreendimento, o jornal, como vai ser um jornal de respeitabilidade, que já e vai tentar melhorar sempre. Então, qualquer empresa vai se sentir satisfeita saber que, além de estar ajudando financeiramente o jornal, ele está contribuindo para a educação e informação do seu lugar. Isso vai trazer também uma demanda importante para aquela empresa, né, que está ajudando ao jornal nessa parte financeira. É um serviço. A gente vai oferecer um produto de qualidade onde a gente pode vender a nossa propaganda e o cliente, né, o empreendedor, vai se sentir satisfeito de estar também com sua empresa colaborando com esse jornal. Essa é a principal fonte de recursos para esse jornal. A segunda é a assinatura do jornal às pessoas, né, que queiram ter acesso ao jornal, né? Ele vai pagar a assinatura anual ou mensal, como ele achar melhor. Esses recursos também vão servir como fonte de contribuição para que nós possamos ter um trabalho com independência e um trabalho profissional. E a terceira, a gente também vai precisar de demandas, alguém que queira ajudar, fazer doações, se achar se esse instrumento está contribuindo para a melhoria da educação e da boa informação da comunidade e quiser
prestar o seu apoio cultural, pode assim fazê-lo. Então são essas 3 fontes que a gente está aceitando. Qualquer entidade, qualquer pessoa que quiser contribuir com o jornal, tem essas 3 fontes que ele pode ajudar o jornal e ter assim um jornal com independência, um jornal com transparência e um trabalho que vai realmente trazer grandeza para a nossa comunidade, porque nós estamos, além das informações que vamos repassar, a questão de educação, de cultura, também a gente vai trabalhar a questão econômica, né? O desenvolvimento econômico da nossa cidade. A gente também quer mostrar à nossa região o que nós temos de melhor e também objetivando desmistificar o que a nossa região tem de negativo sobre a nossa. Muito bem, Zé. Você tocou em um ponto importante durante a sua explanação da questão econômica. Você falou em autonomia. Então, aproveitando a sua deixa, faço mais uma pergunta. Autonomia e independência são marcas registradas do jornal Portal Tupanatinga nessa nova fase? O jornal tem que ter essas qualidades primordiais. Por quê? Primeiramente, que nós estamos com essa nova formação, né? Nós temos um grupo de pessoas que estão fazendo esse trabalho voluntariamente, sem interesses financeiros, né? Então, essas pessoas, que são pessoas da nossa comunidade, né, que vai nos ajudar a construir esse informativo, além do mais, vamos ter também as comissões das comunidades, né? Então, a gente precisa ter um trabalho digno, um trabalho que recompense de maneira, de maneira altruísta a essas pessoas que estão com a gente. Então não adianta a gente fazer um trabalho, um trabalho social desse e não ver na comunidade o respeito pelo projeto, né? Então, se a gente quer um respeito pelo projeto, se a gente quer que o nosso trabalho tenha, de uma certa forma, a respeitabilidade, então a gente tem que prezar por esta autonomia e independência. Independência para fazer um trabalho transparente, onde a nossa bandeira política seja somente a nossa cidade. Todos nós, esse projeto, ele é um projeto que quer trazer para o convívio da nossa comunidade ideias de decência, né? Ideias de família, ideia de solidariedade, né? O amor pela cidade. A gente quer sentir nas pessoas que eles tenham carinho pela nossa cidade, carinho pelas instituições, carinho pelas pessoas, para que isso assim a gente possa, de fato, ser uma nova nação. Nós estamos, atualmente, sem uma referência e a gente não pode perder referência. O jornal ele também está sintonizado numa expectativa de melhorias. Nós trabalhamos com esperança, então nós temos esperança de uma nova geração que está chegando aí mais formada, mais intelectualizada, com mais visão. Então a gente precisa também dar um feedback a essa turma que está chegando aí e junto podemos transformar numa nova cidade. Respeitar as histórias de quem já fez e ajudar quem está aqui a fazer melhor. Às vezes falta na cidade alguma coisa de referência para que nós possamos nos referendar e procurar fazer melhor. Bem, Zé, para finalizar, você tocou em vários aspectos importantes, mas eu gostaria que você fizesse, sinteticamente falando, o que a sociedade tupanatinguense pode esperar do jornal Portal Tupanatinga a partir desse novo ciclo que se inicia. Bom, essa nova fase do jornal, né, a gente já está, como eu disse a você, a gente já está com experiências, né, a gente já está crescidinhos, né, sabedores da responsabilidade que é grande, a nossa responsabilidade é grande. Então, o que a sociedade pode esperar, e garanto que isso vai acontecer, é nós podermos trazer um debate para a cidade, um debate bonito, um debate com coerência, para a gente discutir
a nossa educação, a nossa história, discutir o desenvolvimento econômico da cidade, o que podemos fazer para melhorar cada vez mais a nossa economia, para desenvolver mais esse potencial de cidadania no nosso jovem que está tanto saindo agora do mercado, ou que está entrando no mercado, que está saindo das escolas, que já está buscando a universidade, mas a gente gostaria muito que esse jovem já tivesse nele uma consciência do dever dele de cidadania em Tupanatinga. O que é que a cidade de Tupanatinga pode esperar de mim? O que é que eu posso fazer por ela agora que eu estou terminando o estudo, estou fazendo uma faculdade ou terminando a faculdade? Nós temos muitas pessoas, muitos jovens que terminaram a faculdade e estão voltando para a cidade. E essas pessoas querem realmente poder contribuir para a melhoria e o desenvolvimento da nossa cidade. Nosso jornal ele está agora numa formação. Nós, para fortalecer essa ideia, nós estamos agora criando um conselho, né? Um conselho que vai agora discutir as pautas com a sociedade, para ver o que a sociedade quer que seja discutido no nosso jornal e, de fato, um debate que possa chegar à rádio, aos jornais, de maneira que possamos ver os nossos projetos, as nossas indagações, as nossas problemáticas serem resolvidas num curto prazo e não as coisas só passarem, o tempo ir levando e a gente ficar sempre reclamando. O jornal é um registro, né, do que está acontecendo, né? Ele também é uma fonte de diálogo, né, porque quando você escreve alguma coisa sobre algo, esse assunto, como ele é um jornal impresso, diferente da informação líquida, que são os Face, que são as redes sociais, que eu chamo de líquida, porque naquele momento que você leu ou fez algumas indagações, eles já passam para outra. E o jornal, ele não, ele continua na sua mão, sendo registrado, então ali com a sua proposta, com a sua indignação. Bem, nós acabamos de conversar agora com o fundador, consequentemente presidente do jornal Portal Tupanatinga. Tudo isso que ele disse é muito importante e lembrando que o jornal ele é, sem dúvida alguma, um veículo de informação e de formação de opinião. Particularmente eu fico feliz em saber que a cidade conta com esse veículo e que não perdeu a sua originalidade e muito menos se desviou da sua filosofia. Agora é a gente começar a acompanhar o jornal, não apenas como leitor, mas participando também, contribuindo. Até lá!